Porque Deus, Ele há de abençoar a sua vida. Sempre quando nós estamos dispostos a ouvir a palavra, não é talvez aquilo que você quer ouvir que Deus vai falar. É sempre aquilo que Deus quer falar com você. Então nesta noite, Deus quer falar ao seu coração, à sua vida, à sua alma. Eu acredito que vamos sair daqui abençoados, porque Deus tem o melhor para nós. Eu sempre digo, irmãos, que os planos de Deus para nós são melhores do que os nossos. Você planeja tantas coisas, faz tantos planos, e às vezes não sai do jeito que você planejou, mas é do jeito que Deus quer. Então todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Glória a Deus. Sou grato a Deus pela presença de todos os nossos irmãos, vocês que vieram participar com a gente, irmãos visitantes, nosso querido irmão amigo Gustavo Belo Horizonte, evangelista, sua esposa Helena. Nesse momento eu quero convidar o evangelista ali, um amigo, estará ministrando a palavra ao seu coração. E com certeza, ao término, ao sair daqui, irmãos, vamos sair abençoados. Em nome de Deus Jesus. está contigo. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Jesus. Glória a Deus. Eu vou dizer a todos com a paz do Senhor. É uma honra poder estar aqui, falar da grandeza de Deus, visitar o irmão Vanderlei, que nós aceitamos Jesus juntos, no mesmo ano, pelo mesmo pastor, conhecemos há 40 anos por aí. Então estar aqui é uma honra para mim, muito grande. Conhecer os irmãos também é uma honra. E nós vamos falar. O irmão também falou, pregou a minha pregação aqui, dizendo que a gente não ouve aquilo que quer. O pregador também não fala aquilo que quer. Eu não sei o que vou ler, tá bom? Mas eu vou ler alguma coisa. Muito bem. Jesus é bom. Amém. Jesus é Deus. Sabe todas essas coisas. Conhece a minha vida e a sua. Pode fazer todas as coisas. E nós vamos ler em João. Não vou ficar com muita melodia, porque eu prego diferente das pessoas. Eu prego de uma forma diferente. Não é como os pregadores eloquentes que vem e fala somente o versículo e prega naquele versículo. Eles são mais pregadores do que eu. Eu estou aprendendo ainda. Eu tenho só 40 anos de carreira. Em João capítulo 7, versículo 37 e 38, vamos ler. Não era isso que eu ia falar. Mas enfim, Deus proverá. Não está nem aqui, anotado aqui para eu falar. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé em homenagem à palavra de Deus e vamos ler a palavra de Deus que diz assim: no último dia, no dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou: aquele que tem sede, que venha a mim e beba, e rios de água viva correrão do seu pé. Amém, irmãos? Podem sentar em nome de Jesus. Aquele que crê em Jesus, rios de água viva correrão do seu pé. Essa é a palavra que me veio agora. Não era a que eu queria, mas tudo bem. Seja o que Deus quiser. Sabendo vocês que a palavra de Deus é perfeita. Salmo 12, versículo 6 diz algo especial. Diz que a palavra de Deus é pura, é como prata refinada 7 vezes no forno. Prata refinada 7 vezes. E os homens não dão crédito a isso. Aqui nesse lugar é muito mais fácil das almas aceitarem Jesus do que na capital. Na capital
dá crédito a gente. Você prega sozinho. As pessoas não param para ouvir. Mas graças a Deus que aqui tem um povo que ouve a palavra de Deus. E se ouve, ouvir é perfeito, irmãos. Ouvir a palavra de Deus é coisa especial. A Bíblia diz em Provérbios, capítulo 4, versículo 10, fala assim: ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se te multiplicarão os anos de vida. Para ouvir e aceitar a palavra de Deus. Glória a Deus, aleluia. Ouvir e aceitar a palavra de Deus. Mas o título do que eu quero pregar hoje é Onde Deus Mora. Pergunta: onde mora Deus? É complicado. O primeiro mandamento, todo mundo fala, o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas? Não é. Sabe por quê? O que eu li na entrada, aquele que crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva, eu precisava de água, rios de água viva correrão do meu ventre. Aquele que crê em mim, como está escrito. As pessoas pensam que está escrito é só João 5,39, examinar a Escritura. Não, é aquele que crê como está escrito. Rios de água viva correrão do seu ventre, mas você tem que crer como está escrito. E o primeiro mandamento é ouvir. Não é sábio? Pregador, por que você está falando isso? O primeiro mandamento eu vi em Marcos capítulo 12, versículo 28 e 29. Jesus disse assim. Obrigado. Irmãos, eu vou dar um testemunho daqui a pouco. Eu tenho só 3 artérias funcionando, tá? Marcos capítulo 12, 28 e 29. Os escribas e os fariseus chegaram para Jesus e perguntou assim: Senhor, qual é o primeiro de todos os mandamentos? O grande mestre respondeu assim: ouve, Israel. Presta atenção, Israel. É ouvir. Ouve, Israel. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Glória a Deus, aleluia. E mais, em Deuteronômio 6,4, todos aqui devem conhecer. Jesus só estava repetindo o que está lá na lei. Mas está escrito: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ele disse que a palavra de Deus é pura como purificada. Por causa disso que estou fazendo isso com os irmãos. O ouvir é fundamental. Você tem 2 ouvidos e uma boca para falar pouco e ouvir mais. Mas o povo não dá crédito. Jesus falou: quem deu crédito para a nossa pregação? Lá em Belo Horizonte, Deus não dá crédito. Ninguém dá crédito a você. Não adianta você falar. Eles não têm tempo. Passa em dúvida. Você vai dar um folheto, não quero. Eles não sabem do teu jeito. Mas a pregação minha não é onde Deus mora. Cadê a sua Bíblia? Lê para mim aí, por favor. Jeremias 23, 23 e 24. Jeremias 23, 23 e 24. Eu quero saber onde Deus mora. 23, 23 e 24. Glória a Deus, aleluia. O que está escrito? 23 e 24. Sou eu apenas Deus de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe. Esconder-se-ia alguém
em esconderijo, de modo que eu não veja, diz o Senhor. Porventura, não encho eu os céus e a terra? Deus enche o céu e a terra. O céu e a terra. Olha, a palavra de Deus está manifestada ao homem e nós ainda precisamos examinar. Sabe por que isso? Porque a grandeza de Deus é tão grande que o homem é nada perante Deus. Está revelada aos homens. Aquilo que não foi revelado no Velho Testamento revelou-se ao mundo, a palavra de Deus revelada, e mesmo assim o homem precisa examinar, porque a fraqueza do homem é muito grande. Mas onde Deus mora? No céu, na terra, dentro da terra, dentro de mim, dentro de você, e Ele quer morar em você, mas Ele não manifesta porque você não deixa. É só isso, simples assim. O homem não deixa Deus operar. Preste atenção no que eu vou dizer. O homem que inventou o motor a diesel chamava-se Rodolfo Diesel. Ele suicidou porque o motor dele não fez sucesso. Não é isso? Hoje move o mundo, mas ele suicidou porque não fez sucesso. Mas o homem, se criar uma coisa muito boa, ele vai ficar perto daquilo. Quer morar vendo aquilo, aquela beleza que ele criou. Sabe por que eu peço aos irmãos para ler? Porque a palavra de Deus é que nos instrui, é que ensina o homem a crer em Deus. Se eu perguntasse agora onde Deus mora, você já sabe, em qualquer lugar. E o homem fica limitando o poder de Deus. Limite. Deus não tem limite. Vem se revelando Deus da criação, até na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário Ele consumou a obra. Ele era Deus e se fez homem para entender. Não é assim? Mas Jesus é a imagem do Deus invisível. Está em Hebreus capítulo 3, estou explicando. Capítulo 1, versículo 3, o qual é a imagem do Deus invisível. A imagem é Jesus. Mas alguém leia para mim não, Coríntios, 1 Coríntios capítulo 11 e versículo 7. Jesus é a imagem do Deus invisível, não é? A instrução é muito boa. O homem precisa aprender a palavra de Deus. Aquele que crê em mim, como está escrito, rios de água viva correrão. Água é vida, rios vivos correrão do seu ventre, porque crê em mim, como está escrito. O que é isso aí? Lembra mim? 1 Coríntios 11, 7. O homem, pois, não deve cobrir a cabeça, porque é a imagem e glória de Deus. O homem é a imagem e a glória de Deus. O homem Jesus é a imagem e a glória de Deus. Você é a glória de Deus, amigo. Ele quer morar em você, irmão. Ele quer morar em nós. Porque você foi criado por Ele. Glória a Deus. Aleluia. Quando Paulo chegou em Atenas, no aeróporto, que viu aquele monte de altares, cada um com um Deus, e apareceu lá um altar ao Deus desconhecido, esse que vós honrais não conhecendo. No versículo 24, fala assim: o Deus que fez o homem, que fez o mundo, não habita em templo feito por mão de homens. E você, meu amigo, não foi feito por mão de homens.
Você foi feito por Deus. E o homem que é feito por Deus é aquele lá, alguém dele lá, 43, versículo 7 de Isaías. Está escrito lá assim, pode ler, irmão, porque se eu falar é ruim. É bom ler, que aí confere o que eu estou falando. Isso é para a instrução dos irmãos. 43, 7. A todos que são chamados, pelo meu nome, e os que criei para minha glória, os formei também os fiz. eu os formei, eu os fiz. Então Deus formou um homem depois. Formado por Deus é aquele que todos que são chamados pelo meu nome, aqueles que têm o meu nome. Então, irmãos, essa igreja do nome é a igreja da oportunidade. Sim, a igreja da oportunidade, mas da responsabilidade. Você tem responsabilidade com Deus. Ele te prometeu muita coisa. Morar em você. Salmo 121, versículo 5. O homem pode ler. Fala que Deus mora onde mesmo? É a tua sombra, a tua direita. Salmo 121, versículo 5. Deus é a tua sombra. Se Deus é a minha sombra, se Deus é a tua sombra, vai acontecer algo com você ruim? De jeito nenhum. Deus é a tua sombra, a tua direita. Deus está em você, no teu poder. E você não deixa Deus operar. Deus quer morar em você, quer morar em nós. As nossas misérias, as nossas fraquezas, não deixa Deus operar. Os nossos olhos. Vi hoje o irmão, fiquei maravilhado de vir falar no microfone. É muito bom entender. E o evangelista falou, ele é o cara. Sim, sim. Queria um desses para junto comigo. Ele não tem olho carnal, mas tem espiritual. Glória a Deus. Aleluia. O homem que Deus criou é o homem espiritual. Mas o homem vem na igreja, está aqui, e ali ele já muda. É outra coisa. Porque assim como Jesus era Deus e era homem, tinha dupla natureza. Então você é a imagem e semelhança de Deus. Você é espírito e carne. Você também tem dupla natureza, amigo. Você é a imagem e semelhança de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Precisamos aprender a Bíblia. É a maior coisa que existe. Conhecer a Bíblia. É maravilhoso conhecer o que muitos conhecem. Eu ainda estou aprendendo. Porque a palavra de Deus foi revelada, mas eu sou fraco. Em Colossenses capítulo 2, versículo 2 e 3, Paulo fala assim: Colossenses, para que seus corações sejam consolados, estejam unidos em amor, em caridade, enriquecidos da plenitude da inteligência, com toda a inteligência. No versículo 3. Versículo 3. Em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. No mistério de Deus Cristo está escondido. Cristo é aquele que morreu na cruz do Calvário. Jesus fala assim, João 3,13: ninguém subiu ao céu, ninguém subiu ao céu, senão que do céu desceu, o Filho do Homem que está no céu. Isso estava dizendo que ele estava na terra e no céu. O homem precisa compreender as Escrituras. Amém. Se o homem não dispor a examinar, mas tem que examinar como são, e dizer: Senhor, eu quero, eu preciso te servir, Senhor, eu preciso fazer alguma coisa.
eu ainda tenho oportunidade. Esta igreja corre o risco de não morrer. Porque há um povo que vai ser arrebatado. Amém. E os dias da igreja estão acabando. Eu não marco data, mas eu sou estudioso da Bíblia. Eu tenho 40 anos de Bíblia. Eu nunca fiz curso. Meu curso foi feito na Bíblia. Eu sei pregar de acordo com a Bíblia. Aquilo que está escrito é que eu falo. Os homens antigos perguntaram o nome de Deus. Ele apareceu a Abraão, Isaac e Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas não disse o nome. Eles queriam saber o nome de toda forma. Não revelou para eles, mas revelou para nós. Amém. Glória a Deus. Revelou para nós. Agora, por que será que aqueles homens, que alguém vai ler para mim, Hebreus capítulo 11, versículo 38 ao 40, bem rápido, lê para mim. É maravilhoso, irmãos, conhecer isso. Aqueles homens, o mundo não era digno daqueles homens, não. Aqueles homens com o próprio sangue, eles conquistaram a salvação. Homens de coragem. Pode ler. Quem? Hebreus 11, 38 a 40. Pode ler bem rápido. Dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, e montes e pelas covas e cavernas da terra. E todos esses, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito. Provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito. Eles não alcançaram e nós alcançamos. Por isso que eu estou dizendo que nós podemos não morrer. Eu tenho 3 artérias só, uma já está entupida. Eu fiz um cateterismo em 2004. Estou aqui pregando o evangelho ainda. Estou aqui falando da grandeza de Deus. Mas se eu morrer, eu ganho. Deus mora em mim e mora em você. Você que não deixa Ele manifestar. Você tem medo de manifestar. O homem tem medo de Deus. Mas o homem tem que ser, na verdade, amigo de Deus. Deus é maravilhoso. Deus quer operar maravilha. Deus quer te curar. Como me curou. Cura qualquer enfermidade. Para dizer algo impactante, nós nascemos numa igreja que não diz nada. Mas, capítulo 16, versículo 19 de Jeremias, quem quiser ler pode. Fala assim: ó Senhor, fortaleza minha, refúgio meu no dia da angústia. A ti virão as nações e dirão: olha o que Deus diz das nações. Nossos pais só herdaram mentira em quem não havia proveito. Isso é o que está escrito lá. Então quem crê em mim, como está escrito, rios de água viva correrão do seu ventre. As palavras de Deus é espírito e vida. 6:63 de João diz assim: a carne para nada aproveita. Então não importa se eu sou bonito, se eu sou feio, não tem problema nenhum. O importante é ter Jesus em mim. Não importa a cor da pele, não importa nada. Importa ser abençoado por Deus. O que importa é deixar Deus morar em você. Você é a imagem de Deus, a semelhança de Deus. Tem algo muito maravilhoso. Primeiro, em 1 João capítulo 13, versículo 2, fala que nós ainda não somos aquilo que havemos de ser. Mas quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, igual a Ele. Você é igual a Ele. Por exemplo, Pedro e João subiu no templo de Formosa e aquele coxo estava lá querendo segurar. Ele fala assim:
Ele estendeu a mão para pegar uma esmola. Ele falou, não tem ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho, isso te dou. Que autoridade. O que Pedro tinha? O nome de... Somente isso. Tinha um nome. Ele tinha um nome com ele. E você tem um nome. Esse é o segredo. É simples assim. Basta você querer. A salvação está dentro de nós. É nós que temos que desejar a salvação. Eu falei que nossos pais herdaram mentira e vaidade. Jeremias 16, 19. Nossos pais herdou mentira. Para Deus, né, o homem não é nada. Lá em Isaías 40, fala que o homem é erva. O homem não vale nada. Mas no versículo 8 fala, mas a palavra de Deus permanece para sempre. A palavra de Deus. Aquilo que você precisa aprender permanece para sempre. E o Pedro também falou a mesma coisa. São 700 anos de diferença. 1,25 de 1 Pedro fala que a palavra de Deus permanece para sempre. Por isso que ela é pura, é refinada. Ela não muda. Que a pessoa, se o homem pudesse mudar a palavra de Deus, bem que eles tentaram. Que o homem é atrevido. Mas é assim a palavra de Deus. Eu anotei um monte de coisa aqui. Então vamos lá. Coríntios 3, 16 e 17. Pode ler quem quiser. O homem tem dupla natureza, não é? Estava falando de Pedro que subiu lá, né? Mas acontece mais. Jesus falou: se vocês crerem em mim, farão obras maiores que a minha. Porque através dele próprio. As vestimentas de Paulo se levava e colocava nos enfermos, e os enfermos eram curados, os espíritos malignos saíam. E hoje não se vê mais isso. Isso, as roupas de Paulo, a sombra de Pedro, a sombra de Pedro curava. Punha os caras a tua sombra tem que curar, o teu testemunho tem que curar alguém. Isso é assim. Por isso, irmãos, que a Bíblia diz em Isaías 12, 13 ou 13, 2, que um homem seria mais raro do que o ouro fino de ouvir. Um homem mais raro do que o ouro fino de ouvir. Um homem seria mais raro do que o ouro fino de ouvir. Eu não vim aqui pregar de evangelho, não. Eu vim aqui mostrar a palavra de Deus para vocês. Hã? Você é leitor? Onde mora Deus? Tá bem. 1 Coríntios 3, 16, 17. Não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Olha, nós somos o templo de Deus. Por isso, irmão, temos responsabilidade com Deus. Porque essa vida é muito pequena, muito curta. Houve um terremoto lá, todo mundo sabe do terremoto. Sabe que na Ásia, um dia desse? Você tem noção de quantas pessoas estão desaparecidas? 100 mil pessoas. 100 mil pessoas. Para Deus, o homem é igual ao gafanhoto. É a mesma coisa que pesado no gafanhoto. Isaías 40, 22 fala que o homem é igual ao gafanhoto. Não é nada. Mas o homem de Deus tem autoridade. Glória a Deus. Para fechar o céu. Para fazer chover.
para fechar a boca do leão. Autoridade de Deus. Mas tem que ser homem de Deus. Por que Deus não manifesta no mundo? Porque o mundo está no maligno. O mundo deixou o maligno tomar conta com as narrativas mentiosas. Por isso que aquele que crê, como está escrito, é que rios de água viva correrão do seu ventre. E Deus tem uma lá em nós. Mas nós temos que querer Deus. Temos que ter sede. Que Ele tem sede. Sede de salvação. Sede de vida eterna. Porque aqui Jesus falou que nós teríamos aflições. Mas tem bom ânimo. Eu venci o mundo. Olha, irmãos. Vou descontrair um pouco. Eu comprei um sítio no lugar bonito, 18 hectares de terra, bonito, muita água, e fiz uma casinha. Como você não fiz? Fiz uma casinha boa. Só que uma árvore grandona foi crescendo a 1 metro da e aquela árvore ficou em cima da casa. Fui no IEF, eles me deram licença para cortar a árvore. Falei, mais fácil tirar a casa de lá. O outro pegou, tem aqueles que, os terroristas também, uma multa daquela de 60 mil reais. Vou parar. Tudo bem, não tinha jeito. O que você faria? Não pode cortar. Na hora que ventava, fazia mesmo que ela caía em cima da casa. Ela caía em cima da casa, não sobrava nada. O que eu fiz? Comecei a orar para Deus dar uma solução. Não mandei Deus matar. Não falei isso. Não pus veneno no pé dela também, não. Comecei todo dia, 1 dia, 2 dias, 3 dias, 30 dias. Senhor, dá-me uma solução para mim. Senhor, dá-me uma solução para mim. Passou uns 40 dias. Minha mulher olha para a árvore, olha aquela árvore, cana-se. A árvore, que é Deus no meio. A árvore secou-se, igual a figueira. A árvore secou-se. Eu tenho retrato da árvore. Mas uma árvore secada foi grandiosa a missão da árvore. Aquela árvore estava me incomodando. Deu 10 metros, 2 torres de 5 metros. Aí aquele caiu, o cara cortou, depois que secou. A própria polícia mandou cortar. Alguém me perguntou se pôs granada, me entendeu? Não de jeito nenhum, não, meu Deus, não, rapaz. Então tá. Passou um camarada lá de Divinópolis. Eu sempre vendo aquela época, nossa galera, tipo 450 não, me dá, tá bom. Me deu os 450, na época eu comprei no vinho e dei para a igreja. Aquilo que era problema virou solução. Deus é assim. Agora, a Bíblia não diz que nós podemos pisar em escorpião, cobras, assim. Eu plantei uma capinheira, que fala, né? Capinheira, ninguém está de terra. Todo mundo aqui conhece torneira, todo mundo aqui é da roça, não vai ver. E aí, no primeiro dia, eu falei, todo animado, com aquelas vacas muito bonitas, eu ia cortar o capim para mim. Tratando a vaca, a vaca nova, boa. Abria a tranqueira e entrei daqui. Na hora de ir abaixo, para cortar o capim, alguém entrou dentro dos ouvidos. Se eu olhar, está com problema, não pode. É o que veio do meu cérebro. Não falou a palavra, não entendi o cérebro. O falar de Deus. Tornei a baixar, por 3 vezes, abaixei para a mesma coisa. Na hora que eu olhei para trás, fizeram dessa no sul, amarelo, pronto para morrer. Só que Deus me deixou. Amém, Jesus. Porque Deus é a minha sombra. Glória a Deus, aleluia. O problema da cobra é que a mulher tem problema. É verdade. Estou falando isso em público. Isso é diante de Deus.
Então, o homem não quer essa proteção. Não é? Mas eu quero. Mas nós queremos essa proteção. Amém, Jesus. Nós vamos buscar de Deus essa proteção. Glória a Deus. Mas eu não terminei o testemunho do... A árvore não seca, diz o Salmo 1, junto ao ribeiro de água não cai esponda não. E lá caiu. Tem um outro assunto que eu vou falar. No terremoto que deu lá, vocês sabem quem fez o terremoto? O que fez o terremoto lá foi o sol que soltou um pedaço. Era sinal no sol, abalou aquilo lá. Mas a Bíblia diz no Salmo 72, 17, que o nome do Senhor irá propagando de pais a filhos, enquanto durar o sol. Isso está dizendo que o sol tem durabilidade. Ele vai acabar. Mas para nós nascerá o sol da justiça. Glória a Deus. Porque cremos no nome do Senhor. Amém, Jesus. Existe, irmãos, uma esperança, uma só esperança. Glória O a homem está Deus. esperando no dinheiro, está esperando no ir para os Estados Unidos, está esperando no fazer isso ou aquilo. Mas a Bíblia fala que há um socorro com o seu Espírito, uma só esperança. Jesus é a nossa única esperança. Não tem outra esperança. Glória a Deus. Aleluia. E Deus zela pelo seu nome. Precisamos ter o nome na testa. E para você pôr esse nome na testa, somente no batismo. Lá no Apocalipse 24:4, fala que aquele que está no céu tem que ter o nome na testa. E verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. Então, Deus nos salvar um povo zeloso, de boas obras. Mas as pessoas pensam que vai ser a multidão que vai salvar. Quem vai ler para mim a multidão que vai salvar? Quer ler, irmão? Vamos lá. Romanos 11, do 2 ao 5. Olha a multidão que vai salvar aí. Tá? Preste atenção. Essa igreja é pequena, é pouca gente. Ah, a igrejinha é uma seita dos nazarenos. Esse você está falando. O que está escrito? Deus não rejeitou o seu povo, que antes conheceu. Ou não sabeis que as Escrituras diz de Elias, como fala a Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram teus profetas e derribaram teus altares, e só eu fiquei, e buscam a minha alma. Mas que ele diz a resposta divina: reservei para mim 7.000 varões que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também agora nesse tempo ficou um resto, um remanescente, segundo a eleição da graça. Um resto. Ficou um resto. É o restinho, segundo a eleição da graça. É um resto que ficou. Não é essa multidão. Salmo 72, 17 fala que haverá um punhado de trigo no monte. Um punhado é o que cabe na mão. Um bocado é o que cabe na boca. Um punhado é pouquinho. É um resto, segundo a eleição da graça. Diante desse multidão de homens batizados no nome de Jesus, ainda vai ter uma pedrada. É ruim, é difícil, né? Ah, eu estou salvo. Vamos concordar. Eu quero que as pessoas se salvem. É meu prazer ganhar uma alma. É o meu prazer ganhar uma alma. Hoje, eu estava dizendo que bola, mãe. Eu vou o dia inteiro aqui. Eu estava evangelizando um rapaz.
Mas deixei cá. Aí o pastor da minha igreja foi lá, tentou ganhar, ele ganhou a igreja Batista Nacional. E pelejou com a mulher do camarada. Ela não quis de jeito nenhum. Ela não quis. Aí um belo dia fala para mim assim: não vai lá. O homem quer, mas a mulher não quer de jeito nenhum. Eu marquei que 2 vezes ele correu de mim. Eu falei, então tá bom. Mas eu não sabia onde era a casa dele. O irmãozinho da igreja sabia. Perguntei, pastor, que hora que ela vai ser? 4 horas da tarde lá. Às 5 você pode chegar lá. Olha o que Deus faz. Eu peguei o irmãozinho da igreja, aí me mostraram onde é que era a casa do irmão Marcos Vinícius. E irmã, como é que é o nome? Patrícia. Pessoa de ouro, pessoa ótima. Aí tudo bem, cheguei com a Patrícia. O irmão estava chegando de bicicleta. Pô, você veio, eu estou sabendo que estava correndo de mim. Tudo bem, fiz de conta, né? Me chamaram, me convidaram, sentei lá, o irmãozinho sentou perto de mim. Aí eu falei alguns versículos pouco, que não tinha muito a ver com o assunto dele. Aí ela falou para mim assim: pô, irmão, até que a igreja do pastor Arce é boa, mas ele disse que eu tenho que batizar de novo. Eu falei para ele: de jeito nenhum. Que batizar de novo? Você tem que batizar de novo de jeito nenhum. Por que falou isso? Você é mentindo, você tem que batizar de novo? Tem, não, de jeito nenhum. Aí eu falei: mas Marcos, você está tocando violão aí? Ah, estou tocando. Você tem dicionário aí? Tem novinho ali, mas o meu estava lá no meu carro. Tem dicionário? Tem. Então não faz uma coisa, Marcos. Pega, ele pegou o dicionário e falou: não, você é muito melhor que eu. Eu não sei o que eu digo. Vou ler errado. Lê para mim aí o que é Trindade. Divindade tríplice nas religiões pagãs. Então tá bom, a divindade. E a mulher estava ouvindo, só ouvindo. Não deu uma opinião, ela perguntou: eu tenho que batizar do banho? Não. Então ele leu divindade tríplice nas religiões pagãs. Falei: irmão Marcos, aproveita e lê o que é um cara pagão para mim. Eu estou achando que ele descobriu, achou? Indivíduo que não foi batizado. Aí ela levantou, arrupiou a cabeça, falou assim: eu quero ser batizado hoje. E o outro hoje, eu quero ser batizado hoje. Eu não sou batizado. Então, olha o dicionário. Aí o irmãozinho que foi comigo: eu nunca vi ganhar algo com dicionário. É a primeira vez. Não sou eu que sou bom, é Deus que é maravilhoso. Hoje esse casal é uma bênção mesmo. Ela trabalha na igreja e ele toca guitarra. Ele é muito bom. E o interesse do pastorado deles é por isso. Realmente eles merecem. Mas, aí o pastor: como é que você conseguiu isso? Eu não conseguiu por Jesus. Eu só fui lá e falei com ele. Eu li o dicionário em português. Isso é isso. Irmãos, não faz sentido um homem sair de Belo Horizonte e chegar aqui e falar mentira para vocês. Tá certo? Perca o tempo. Tem que falar para vocês a verdade. É o que é real. É o que acontece. Deus quer morar em nós. E Ele vai morar em nós. Ele não manifesta porque nós somos covardes. E se você quiser ser curado, creia. Aquele que crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Viva, rio de água viva. A água é vida, a água é liberdade. O homem pensa que Jesus andou em cima das águas, pisando nas águas. Quem pisando nas águas? Ele nem molhou o pé. Não, nem molhou o pé. Na hora que Pedro queria pular, ele pegou o pé e subiu lá. Mas ele é Deus. Anda para
para mim em cima da água aí, faz favor. Só isso, não precisa mais. Então, a Bíblia é perfeita. O homem não sabe examinar a Bíblia. Existe. A Bíblia foi dividida em versículos, no ano 1200, por aí, eu estudei isso, mas ainda não sei. Eu não estudei, eu aprendi. E você tem que saber encaixar os versículos. Para mim encerrar, que eu quero instruir os irmãos a lerem a palavra de Deus, a examinar a palavra de Deus, a examinar como ela é, para que vocês aprendam. Jesus falou que queria que onde os discípulos estivessem, que os discípulos estejassem também. E que demorar com isso. Porque a melhor coisa que ele fez foi o homem. A grandeza de Deus é o homem. O homem é a imagem e semelhança de Deus. Nós somos a imagem de Deus. Deus fez tudo para o homem. Buscou lá no Éden, até no Calvário, uma obra de criação. Em Isaías, capítulo 28 e versículo 13, diz assim: a palavra de Deus lhe será mandamento sobre mandamento. Está lá escrito isso. Mandamento e mais mandamento. Regra sobre regra. Pode ler, irmão. Um pouco aqui, um pouco ali, para que não caia para trás, se quebrando e se enlace, seja preso. A palavra de Deus é igual um quebra-cabeça. Mas, leu aí, irmão? Pode ler para mim, faça favor, confira. Está certo? Isso. Assim, pois, a palavra do Senhor será mandamento sobre mandamento, mandamento e mais mandamento, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali, para que vão e caiam para trás. Isso. É assim a palavra de Deus, se quebrando e se enlace, seja preso. Nós estamos presos na palavra de Deus. Precisamos aprender a examinar a palavra de Deus. Não é da forma que nós vemos. Mas se você quer que Jesus mora em você, aceite. Aquele que quiser Jesus, eu não consegui pôr nada do que eu escrevi. Tá bom assim? Então, está valendo, né, irmão? Vanderlei? Aquele que quiser Jesus, quem quiser oração, irmão Vanderlei, nós vamos orar por ele. Aquele que quiser aceitar Jesus é hoje, a oportunidade é agora. Aquele que quiser que Deus more em você, você é templo de Deus, vai chegar aqui na frente e nós estaremos orando por ele. Não é, irmão Vanderlei? Então,